Dá um like! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta Mochileira. Estamos mais uma vez aqui para mais um exercício de equação de função do segundo grau, função quadrática, né? E hoje a gente vai fazer um exercício um pouco diferente. Que a galera às vezes dá uma panguada, né? Às vezes o cara consegue fazer quando iguala a zero, achar zero da função, né? Consegue fazer às vezes um pouco de análise gráfica ali. Só que aí ele se perde quando o cara ele fala sobre essas coisas de o maior número possível, o menor número possível, o maior lucro, o máximo, o mínimo. E aí ele dá uma perdida. Que é esse tipo de questão aqui, né? Que a gente trabalha com o X e Y do vértice. E agora, só porque eu comecei a gravar, a cachorra começou a latir. Puxa, aí quebra minhas pernas, velho. Mas vamos lá, vai. Vou ficar assim mesmo. O lucro mensal L de X em milhares de reais de uma empresa depende do preço X em reais do produto, que pode ser descrito pela função L de X igual a menos 2x ao quadrado mais 16x menos 20. Qual deve ser o preço do produto para se obter o maior lucro possível, o maior número possível? É o seguinte, esse tipo de pergunta, o maior, o máximo, o mínimo, tem a ver com o vértice, tá? Tem a ver com o vértice da parábola. Professor, o que é o vértice da parábola? É o seguinte, uma parábola, ela pode ser com a boca virada para baixo ou com a boca virada para cima, né? Ela pode ser assim, certo? Ou assim. Que é o caso que vai ser aqui. Minha parábola ficou horrorosa, meu Deus do céu. E vai ser mais ou menos assim, né? Só pra gente ter uma ideia. O vértice é o biquinho. É o ponto de inflexão, né? O ponto onde ela tá subindo, subindo, subindo. E a partir daqui ela começa a descer, descer, descer. E se você imaginar o tiro de meta, é como se fosse o seguinte, o tiro de meta do futebol, né? O goleiro, alguém chuta a bola, o goleiro bate a bola aqui, e aí a bola sobe, 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 chega no ponto mais alto, depois começa a descer. Esse ponto é o nosso vértice, tá? E aí você vai perguntar, bom, o vértice, ele tem duas coordenadas, ele tem o Y do vértice, e ele também tem o X do vértice. E aí você vai perguntar, pô, qual que eu vou calcular aqui? Bom, eu diria que na dúvida faz os dois, né? Isso é uma prova discursiva, mas como aqui é uma prova de quesito objetivo, você pode acabar confundindo. Então, você tem que ler bem atenção o que significa o Y e o que significa o X. Se a gente voltar aqui para o enunciado do exercício, para o comando do exercício, ele está falando para a gente que essa função aqui, ela depende do preço X. Preço X. Então, o X, ele é preço, ele é o dinheiro. Especificamente do produto, né? Ele é o preço do produto ali. É, ó, preço X em reais do produto, né? E aí a pergunta dele aqui que ele faz, ó, qual deve ser o preço do produto? Em outras palavras, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele tá falando que o X é o produto e ele tá perguntando qual é o preço do produto, qual é o X. Então tá falando que esse cara aqui é o X, o que ele quer saber é o nosso X. Ou seja, para sua função ter esse valor máximo aqui, o máximo dinheiro possível de lucro, qual que deve ser o preço que ela tem que vender o produto? Que a partir daqui, ó, sei lá, se ela aumentar o preço, às vezes o preço do produto vai ficar muito caro e as pessoas vão começar a não comprar. E aí o lucro da empresa começa a despencar, né? E aí o que acontece? Quer saber exatamente esse cara aqui. O que ele quer saber então é o X do vértice, certo? Aí você vai falar pra mim, professor, mas o que é o X do vértice? X do vértice, galera, tem uma formulazinha, tá? É menos B sobre 2A. 2 vezes A. Beleza? Pra saber mais sobre essa fórmula aí, eu fiz uma aula sobre função quadrática aqui no canal. Acho que é o primeiro vídeo do canal, inclusive, só dá uma olhada lá, tá? Aí é o seguinte, você precisa determinar quem é A, quem é B e quem é o C. O C você não precisa não, tá? Mas a gente vai fazer ele também só pra motivos de encargo de consciência, vai. A gente sabe que toda função do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó. É o formato base dela. É o formato canônico, né? Vamos dizer assim. O formato canônico dela, o formato base dela é ax ao quadrado mais bx mais c. Tipo a equação do segundo grau mesmo, né? Onde o A é o cara que não pode ser zero, né? Porque senão não tem equação do segundo grau, porque se o cara for zero, isso aqui vai sumir, né? Então ele não pode ser zero, agora os outros podem ser zero, então de boa. O A é quem tá do lado do x quadrado, do lado da letra quadrada, né? O B é quem tá do lado da letra normal, do x normal, e o C é o númerozinho que falta, o númerozinho que fica sobrando. Se você observar aqui, ó, se você olhar com atenção aqui a nossa função, o nosso A é esse malandro aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso A, esse cara aqui é o nosso B, e esse cara aqui é o nosso C, ó. Né? Que é mais, aqui é mais, né? Quando é mais, eu não costumo colocar o sinal aqui não, tá? Mas quando menos, com certeza você tem que colocar. Bom,
a gente precisa só do A e do B, de acordo com a nossa fórmula ali. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo? Nosso cálculo vai ficar assim, ó. X do vértice é igual a menos do número, menos da fórmula, certo? E aí você tem mais 16, certo? Vou colocar entre parênteses aqui para não dar zica. Na verdade, quando for mais aqui, você pode colocar direto, tá? Tem que tomar mais cuidado quando for menos. Mas vamos colocar parênteses aqui para ficar mais organizado. 2 vezes A. O A é menos 2, vamos colocar entre parênteses. 2 vezes menos 2. E aí, como é que fica a nossa continha? Nosso X do vértice vai ser o quê? Ih, caraca, botei a cor preta. Pera aí, deixa eu colocar azul para ficar padronizado, né? Para ficar bonitinho. Aqui, menos com mais vai ficar menos. Apesar de eu gostar mais de escrever de tinta preta, né? Mas, whatever. E esse 2 aqui é positivo. Positivo vezes negativo fica negativo. 2 vezes 2 vai dar 4, né? E aí fica 16 dividido por 4 vai dar 4. Menos com menos vai dar mais. Ou seja, o produto tem que ter R$4. Resposta certa, letra B, para ter o lucro máximo. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o like, hype o vídeo e compartilha. Valeu!